Boa noite, queridos irmãos. Eu estou contente de estar aqui olhando para vocês e vendo que vocês estão olhando para mim. Eu dou graças a Deus por essa oportunidade. Espero que nossos corações sejam enriquecidos da palavra do Senhor. Hoje é dia de celebrarmos a ceia. Nós fazemos isto uma vez por mês. E no dia da celebração da ceia, eu sempre prego um sermão com o mesmo tema: o Jesus de quem nos lembramos. Há várias compreensões sobre a ceia. Nós comemos pão, tomamos o cálice e muitas compreensões e muitas interpretações sobre a ceia. Mas é claro o que Jesus quis dizer quando Ele nos ordenou fazer esta refeição simbólica. Então, a pregação para a celebração da ceia do Senhor. Então, toda ceia deve ter esse tema: o Jesus de quem nos lembramos. O propósito da ceia, conforme Jesus ensinou, é uma lembrança. O Jesus de quem nos lembramos. A palavra de 1 aos Coríntios, capítulo 11, diz: fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus era o líder daqueles 12. E quando eles celebravam a Páscoa, Jesus era o líder. Estava reunido, as pessoas se colocavam ao redor de um tablado. A mesa não era como essa mesa alta, isso não existia, isso é da Idade Média. Certo? Mas as pessoas se ajoelhavam, se colocavam de lado numa almofada e um pequeno tablado que era a mesa. A mesa não era essa do Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci veio mais de 1000 anos, ele não sabia de nada nessa parte. Pois bem, e Jesus estava ali. Durante aquele tempo em que Jesus andou com seus discípulos, eles se reuniam para essa celebração, a Páscoa. Uma vez por ano havia uma celebração especial para lembrar a libertação do Egito. E os judeus, a cada ano, naquela data, faziam essa refeição, que era a Páscoa. Em algumas ocasiões até diziam comer a Páscoa, quer dizer, comer uma refeição própria para a Páscoa. E quando Jesus estava para morrer, ele sabia que nas celebrações seguintes os discípulos não iam vê-lo, porque ele já terá morrido. E os discípulos estariam sozinhos, mas eles iam comer. E Jesus falou: quando vocês estiverem, depois que eu me for, quando vocês estiverem sozinhos, sem mim, e vocês comerem, lembrem-se de mim. Quer dizer, eu não estarei aqui, mas quero ser lembrado. É o pai de família que se vai embora, mas ele quer que os filhos se lembrem dele. Então, a finalidade da celebração da ceia é isso: fazer isso em memória de mim. A palavra memória, os irmãos antigos sabem, que eu já falei muitas vezes, na língua grega é anamnese. Certo? O verbo mnesco é lembrar. Então, a anamnese é fazer lembrar novamente e novamente e novamente. O apóstolo Paulo falou: eu não quero saber de nada a não ser de Jesus. Quer dizer, eu quero que a minha mente focalize o meu Senhor. Essa é a ideia da ceia: fazer isso em memória de mim todas as vezes que o beberdes. Então, todas as vezes que os discípulos se reuniam para aquela refeição, eles não podiam esquecer que Jesus era o seu líder, era o seu chefe, era o seu mestre. Pois bem, o tema de hoje é o Jesus de quem nos lembramos. A palavra básica é está consumado. Jesus tinha um ministério para celebrar, para realizar enquanto estava na cruz. Ele foi pregado na cruz, ele levou 6 horas para morrer. E nessas 6 horas ele tinha o que fazer.
Aquelas 6 horas que Jesus estava na cruz não eram 6 horas vazias, ele tinha algo que fazer. E ele fez pronunciando 7 declarações. Durante aquelas 6 horas ele pronunciou 7 declarações, ele fez 7 declarações, que os pregadores passaram a chamar de as 7 palavras da cruz. Essas palavras que Jesus falou na cruz eram o exercício de um serviço que ele estava prestando ali, o seu último ministério. Ele não falou porque quis falar, era o seu trabalho na cruz. Então, enquanto estava na cruz, ele tinha o que fazer. E o que ele tinha que fazer dependia do que ele falaria. E ele falou fez 7 pronunciamentos. Cada um desses 7 pronunciamentos tinha uma função no reino de Deus e da economia divina. Não eram palavras vazias, tinham uma razão de ser. E na 6ª palavra, a 6ª palavra que nós vamos considerar hoje: está consumado. Então, pertinho das 6 horas, já quase chegando, que é às 3 horas da tarde que Jesus morreu, quase chegando, faltando alguns minutos, Jesus falou: está consumado. É uma palavra de ministração. Ele não falou essa palavra por falar. Essa palavra tinha um sentido na vida das pessoas que estavam ali e na vida de nós todos, que através dos séculos considerando essas palavras. Então, a pregação de hoje está baseada na 6ª palavra da cruz e no próximo mês a 7ª palavra da cruz. Eu não sei quais dos irmãos ouviram essas 5 palavras, depois a de hoje as 6 e depois a 7ª palavra. Mas são palavras que Jesus usa para o serviço na cruz. É o ministério do Calvário, o ministério da cruz. O que Jesus fez na cruz? O que ele fez para as pessoas? E o que ele fez para as pessoas está contido nas palavras. Então, nós vamos prosseguir. O tema é o Jesus de quem nos lembramos, e a verdade central é que nós vamos ver. O Jesus de quem nos lembramos declarou a finalização de sua obra na cruz. Ele disse: está consumado. Ele está declarando um evento, o fim da sua obra na terra. Porque logo em seguida, ele diz uma outra palavra, logo em seguida, e diz: Pai, me recebe, me recebe. Depois que ele falou: está consumado, tudo está tudo pronto agora, não tem mais nada a falar. Ele diz: Pai, me receba. Pois bem, então o Jesus de quem nos lembramos declarou a finalização de sua obra na cruz. Nós temos 3 argumentos, depois de nós prosseguirmos um pouco mais introduzindo, temos 3 argumentos sobre isso. Vamos acompanhar. O sentido da vida humana está no envolvimento com ações produtivas. A pessoa que significa a sua vida é uma pessoa que está fazendo coisas importantes. Nosso corpo produz energia, que deve ser produtora de trabalho. O meu professor de bioquímica na faculdade de medicina deu uma aula sobre como o nosso corpo produz e poupa energia. Aí ele fala da mitocôndria, fala de uma série de mecanismos, mostrando bioquimicamente como é que a gente tem energia. Você come um sanduíche e com aquela energia daquele sanduíche você caminha, você pinta uma parede, você transforma energia em trabalho. Do ponto de vista da física, toda a energia demanda a execução de um trabalho. Então, só deve ficar parado quem morreu, que não tem mais energia, ou muito doente. A cada dia, nosso corpo produz energia e Deus espera: use essa energia. É isso que dá sentido à vida. Tá? O trabalho se realiza por meio de tarefas que precisam ser iniciadas e concluídas. Então, viver é começar e terminar coisas. É começar e terminar tarefas. Isso é que é viver.
Um pastor uma vez falou para os jovens da igreja dele, porque os jovens faziam muitas sugestões, eles tinham muitas ideias, eles tinham muitos planos, mas eles não faziam nada. E um dia o pastor falou: vocês têm muita iniciativa, mas não tem acabativa. Então, é preciso ter iniciativa e acabativa. Você tem um plano, um programa, você tem energia, você realiza essa energia. Deixar tarefas pelo meio diminui a qualidade de vida e atrapalha o bem-estar emocional. Nobre de Mello foi um psiquiatra muito famoso no Brasil, e ele fez um trabalho sobre a importância de você ter o que fazer. Ele dizia assim: todo ser humano precisa ter o que fazer, porque senão o psiquismo dele, a mente dele, o emocional dele vai se deteriorando. Se ele produz energia e não gasta energia, ele se deteriora. E o Nobre de Mello falou isso, que todo ser humano, ele era um idealista do serviço, do trabalho. Em todo lugar onde houver alguém, tem que haver oportunidade de fazer alguma coisa, de se exercitar, né? E outros psicólogos disseram que as pessoas que vão deixando acumular coisas, elas acabam tendo problemas emocionais. Se você deixar a tarefa de hoje, você não faz. A tarefa de amanhã, você não faz. A tarefa depois de amanhã, você não faz. Vai chegar um dia que você vai começar a ficar apático. Vai ficar paralisado, né? A gente fica sem vida. Então, cada vez que a gente cumpre uma tarefa, a gente se renova. Se você fez, terminou, renova, e renova, e renova, até que um dia você cumpre uma última tarefa e não precisa renovar. São causas, então, as tarefas não concluídas são causas de insucesso e pobreza. Jesus, o nosso Senhor, completou sua missão salvadora. Completou, tornando-se o eterno Redentor dos homens. Ele declarou a finalização de sua obra: está consumado. Todo o trabalho, toda tarefa, quando ela termina, deve-se declarar: foi terminado. Foi terminado. Então Jesus precisava declarar. Ele esteve aqui no mundo, fez a vontade de Deus, agora está terminando. Faltam alguns minutos para ele dar o último suspiro. E ele declara: terminei. Está terminado. Essa é a palavra que Jesus falou. Por isso ele disse essa sexta palavra, antes de dar a última palavra, que é a palavra da morte, da aceitação de ser levado para Deus. Ele fala: está consumado. Dois exemplos. Pesquisa científica diz que quase 5.000 obras do PAC estão paralisadas no país. O PAC é o Plano de Aceleração do Crescimento, inventado pela Dilma. 5.000 obras paradas. Isso é pobreza. Toda vez que nós começamos alguma coisa, gastamos dinheiro e paramos, isso traz pobreza. Não sei se vocês estão conseguindo ler lá, porque a letra está pequenininha, mas a pesquisa mostra que muitas dessas obras paradas deviam ser postos de saúde funcionando, escola funcionando, mas parou. Então, não concluir a pobreza. O país empobrece à medida que as obras vão ficando acumuladas sem terminar. Porque foi investido um dinheiro e ficou lá perdido, né? Então, todos nós devemos ter esse estímulo para realizar a obra do Senhor. E uma outra coisa que me deixa bastante incomodado é 55,5% dos alunos que começaram a faculdade em 2017 no Brasil desistiram. Mais da metade dos que entram na faculdade desistem. Eu conheci um moço que começou 4 faculdades. Economia, ficou um ano lá, gastou dinheiro e tempo. Eu não gosto de economia, deixa para lá. Vou fazer direito.
Aí faz direito lá, paga a faculdade 2 anos, não gosta de direito, também não faz. Então, dinheiro jogado fora, e tempo jogado fora. Isso traz pobreza. Traz pobreza e perturbação da mente, do emocional. Faz da pessoa uma pessoa derrotada, deprimida. Nós não podemos ficar estagnados, temos que ir em frente, E Jesus foi até o fim. Ele não parou. Ele diz, está consumado, está tudo terminado. Vocês conhecem a história da maratona? Maratona é uma planície na Grécia. E aquela planície foi onde aconteceu uma batalha muito importante no ano 600, por aí, antes de Cristo, 500, 600, antes de Cristo, a guerra dos atenienses contra os persas. Milcíades, acho que era o general ateniense, e contra o general Dario I da Pérsia. E a batalha se deu na planície de Maratona, que ficava a 42 quilômetros de Atenas. E ali naquela batalha havia uma grande preocupação, porque o exército persa era 15 vezes maior do que o exército ateniense. Quer dizer, havia 15 soldados persas para cada soldado ateniense. E o povo em Atenas ficou esperando o resultado da guerra. A guerra estava correndo e todo mundo foi para a praça de Atenas para ficar ali ouvindo, conversando e esperando, ansiosos, para que, sabendo notícias da guerra, a guerra estava desenrolando. Um soldado chegou, ele correu, daí a maratona do atletismo, né? Ele correu esses 42 quilômetros. Por quê? É preciso contar que a guerra acabou. A tarefa terminou, vamos contar, tem que falar. O povo quer saber o que aconteceu. E esse soldado, ele vem correndo, o povo está na praça, e ele chega... Vitória! Vitória! O triunfo é nosso! Aí morre, né? Não importa, eu vou morrer, mas eu vou dizer que a batalha terminou. Daí vem então a prática da maratona, são os 42 quilômetros que as pessoas correm em condições, vão assistidas, elas vão bebendo água, elas vão tomando um picolé e tal, elas não morrem na maratona porque há assistência. Mas correr 42 quilômetros sem beber água, sem parar um pouquinho, a pessoa quando chegar lá, ela estará morrendo. Pois bem, então, Jesus declara o fim da missão. E 3 comentários são necessários para prosseguir e entender. Primeiro, o Jesus de quem nos lembramos declarou a finalização cabal de sua missão. Essa missão, ela acabou, ela é final. A obra de Jesus aqui no mundo acabou, ela é final. O verbo no modo perfeito, que está consumado, é um verbo, é só uma palavra. Nas versões que nós sabemos, que nós conhecemos, a palavra estar consumado é uma palavra grega. Mas poderia ter sido em aramaico, ou hebraico ou latim. Mas em grego, ela dá a ideia, é um verbo no modo perfeito. O verbo no modo perfeito indica alguma coisa que foi plenamente realizada. Então não tem mais nada a fazer. O que estamos dizendo aqui é que a obra de Cristo não tem retoque. Se o irmão constrói uma casa, decorou, cuidou tudo bonitinho, não tem nada mais para retocar, você diz, olha, a obra está entregue. Não precisamos fazer nada para melhorar o que ele já fez. Nada. Então essa é a ideia. Quando Jesus usa o verbo no modo perfeito, o que ele quer dizer é o seguinte: está consumado aquilo que o Pai me deu para fazer e ninguém tem que querer corrigir, está perfeito.
Ele poderia ter usado o verbo no imperfeito, que aí ia dar a ideia que alguém devia fazer mais alguma coisa, melhorar aqui, melhorar ali, mas ele não usou o verbo no imperfeito. No imperfeito, ele usou o verbo no perfeito. Então, foi um erro da igreja acrescentar rituais como necessários à obra redentora realizada na cruz por Jesus. Nem Maria, nem igreja tem qualquer valor para conduzir alguém ao céu. Aqui se atesta a autossuficiência de Jesus como Salvador de todos os homens. Quando a gente, um ser humano como eu, qualquer um de nós, quando a gente fica doente, vai para a cama e depois a gente morre, a gente espera que alguma coisa que a gente não fez, alguém faça. Né? No tocante ao plano de salvação, não tem nada que alguém vai ter que fazer. Em outras áreas, sim, cuidar dos doentes, pregar o Evangelho, temos que fazer. Mas no que toca ao programa de salvação de alguém justo que morre pelos pecadores, isso não tem nada a fazer. Pois bem, Jesus poderia ter recuado e não ter completado, mas ele não fez isso. Ele não voltou atrás. E o que ele declara é uma obra totalmente acabada. Não temos nada que fazer. Então não inventamos, muitas vezes até evangélicos, né? Inventam rituais, inventam cerimônias, inventam um monte de coisa, né? Acham que o batismo salva. Líderes cristãos evangélicos, não, você tem que batizar, se você não batizar, você não é salvo. Quer dizer, o sangue de Jesus não valeu nada, é a água, a água da Sabesp é que salva, e não o Cristo, né? Não o Cristo que morreu por nós. Pois bem, está consumado? Está consumado. Aleluia. Mas continuando, o Jesus de quem nos lembramos declarou a finalização da sua obra como resultado exclusivo da obra dele. Ou seja, a expressão está consumado tem o verbo na voz passiva. Tá? Primeiro eu falei que o verbo está no modo perfeito. E aqui está na voz passiva. Está no modo da voz passiva, quer dizer o seguinte, que vou ler que fica mais simples. Está consumado tem o verbo na voz passiva, dando a entender a ação de um agente externo. Todo o programa da redenção foi planejado por Deus antes da fundação do mundo, para ser executado unicamente pelo seu Filho. Não é um programa autônomo a ser realizado por si só. Jesus assumiu essa função quando aos 12 anos foi ao templo. Jesus foi ao templo aos 12 anos, ele chegou lá e olhou as coisas e ele viu os sacerdotes. Ele falou: aqui estão os sacerdotes que levam as pessoas a Deus. Aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa. Eu vou levar as pessoas ao Pai. E quando Maria perguntou: por que você demorou? Ele falou: eu estava cuidando das coisas do meu Pai. Então Jesus está, aos 12 anos ele já assumiu. Ele diz: aqui estão os sacerdotes, eles não conseguem levar as pessoas a Deus, porque eles são falhos, eu vou conseguir fazer isso. Então toda a vida dele era essa, aproximar as pessoas de Deus. Não é o dinheiro que nos aproxima do Pai, não é fama, não é beleza. Eu fiquei horrorizado com o programa que vi eu dia na televisão, de pessoas que ficam deformadas e querendo ficar belas, né? Pessoas fazendo inúmeras cirurgias para mudar, porque quer o nariz um pouco para a direita, o nariz um pouco para a esquerda, e algumas ficam monstros, né? Pessoas que são monstruosas porque elas não querem ser aquilo que elas são. Então a salvação não é uma coisa que alguém foi lá e retocou aqui, retocou ali, né?
vem a testemunha de Jeová e diz, não é isso aqui, vê outro, não é isso aqui. Aí os adventistas retocam, isso aqui, se você guardar o sábado, você não vai. Jesus falhou aqui porque ele não exigiu o sábado. Quando Jesus falou assim, eu sou o Senhor do sábado, e o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, os adventistas acham que Jesus errou. Que ele não podia ter falado isso. Dizer que o homem é que manda no sábado, e não o sábado que manda no homem. Então, essas coisas todas que estão fazendo, mas Jesus usou o verbo na voz passiva, quer dizer, não há como a própria ação se refazer ou se reconstruir. Pois bem, vamos prosseguir. Em terceiro lugar, o Jesus de quem nos lembramos declarou a finalização da sua obra em forma de celebração. Pela leitura dos outros evangelhos, podemos saber que a declaração de Jesus foi feita como um grande brado. Que no texto de Mateus, de Marcos e Lucas, diz que Jesus deu um grande brado. Está consumado, né? Seria em grego, tetelestai. Lá no alto do monte do Calvário, lá embaixo da cidade, cheia de gente, e ele grita. No Evangelho de João não fala que era um brado, mas nos outros evangelhos diz que esse está consumado era um brado. Então, o que isso significa? Significa que esse grande brado foi dado para que todo mundo pudesse ouvir. E todas as pessoas pudessem celebrar, pudessem festejar. Quando o soldado grego voltou deu a notícia, ele criou um ambiente de festa em Atenas, né? Todo mundo festejou. A cidade se tornou uma festa só por causa da vitória. A nossa vida de cristãos deve ser sempre lembrando que Jesus consumou tudo por nós. E devemos festejar o fato de que ele foi até o fim. Então Jesus quer que a gente celebre a celebração da sua vitória. A gente comprou aquele terreno ali do lado, onde temos o lugar dos garotos jogarem futebol, e houve uma série de dificuldades em relação àquele terreno. Vários problemas para resolver, para comprar aquele terreno. E alguma coisa que os irmãos não sabem. Quando nós fomos efetuar a compra, apareceu um detalhe, que o documento dizia que a igreja estava comprando uma casa. Não sei se os irmãos, se alguém soube disso. E eu falei para o proprietário e para a mulher dele. Eu falei, não, mas a igreja não quer comprar uma casa. E lá não tem casa. Mas no documento está que nós estamos comprando uma casa. E eu falei, eu não posso fazer a compra. E a mulher ficou chorando, porque eles tinham feito outro negócio, estavam desesperados para resolver o outro negócio, e ela ficou em desespero. Eu falei, mas a senhora está errado aqui, ó. Aqui está dizendo que nós estamos comprando uma casa, não tem casa. Felizmente eu tinha lá um funcionário bastante esclarecido, eu fui conversar com ele, se tinha problema. Aí ele falou que se tivesse problema, depois era só a gente declarar que a casa tinha sido demolida, que não ia dar problema. Aí o que aconteceu? Nós temos que pagar o terreno. Aí nós vamos pagar o terreno. Pagamos o terreno. Eu pergunto, alguém festejou? Não festejamos. Uma vitória
que não foi celebrada. Você lembram disso? Só fomos avisados, olha, o terreno está pago. Aqui não, Jesus está dizendo o seguinte: vamos festejar a vitória do Cristo. Vamos celebrar a obra de Deus em nosso favor. Jesus disse: vamos lá, a obra está terminada, vamos celebrar. Reúne todo mundo, reúne o povo de Deus, vamos celebrar. E ficou para nós a cada semana, a cada domingo, estarmos juntos celebrando. Quando você vem à igreja, e você senta aí, e você participa do culto, você está celebrando o que Cristo fez por você e por mim. Isso tem que ser feito, temos que celebrar. 2 comentários. A morte vitoriosa de Jesus ocorreu no ambiente festivo da Páscoa. Jesus morreu no dia em que a Páscoa começava. A Páscoa começava às 18 horas e Jesus morreu às 15 horas. Então, se enquadrou, né? Concorreu. Quer dizer, Jesus está celebrando a vitória sobre o mal. E os judeus estão se preparando para uma festa, que é a festa da Páscoa. A Páscoa foi instituída quando o povo de Deus saiu do Egito. Em cada casa deveria ser morto um cordeiro. Esse cordeiro tinha 2 finalidades. Primeiro, como o povo ia sair para o deserto, ia levar o cordeiro, que era o alimento do deserto. Mas também tinha uma outra coisa: eles tinham que pegar o sangue do cordeiro e marcar as portas das casas, porque viria o anjo da morte e mataria todos os primogênitos, a menos que a porta da casa estivesse manchada com aquele sangue do cordeiro. E agora, quando Jesus está na cruz, está na hora de celebrar esse evento. Então é o alimento e a vida. O sangue que evita o anjo da morte de entrar e a proteína que vai permitir ao povo a primeira caminhada no deserto. Quando Jesus diz está consumado, isso implica na realidade da vida e do bem-estar, da vida e da saúde. Então era o ambiente da Páscoa, o ambiente de festa. 3.2. A morte vitoriosa de Jesus ocorreu no horário quando em cada casa o pai de família sacrificava um cordeiro para a refeição da Páscoa. Veja só, Jesus geralmente ele pedia alguém para fazer isso. Ele não sacrificava ele mesmo o cordeiro, mas tinha pessoas que cooperavam com ele. E ele aproveitava essa ajuda que alguém dava e ele celebrava a Páscoa. Agora, às 3 horas, 15 horas, era o horário em que nas casas o chefe da família estava matando o cordeiro e preparando o cordeiro para a partir das 18 horas fazer a festa da Páscoa. Então, Jesus morreu exatamente no horário em que em cada família um cordeiro estava sendo morto para que eles festejassem a libertação do Egito. Agora é a libertação do pecado, é a libertação da perdição, é a libertação do inferno. E a partir daí, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os chefes de família diziam: aqui está o Cordeiro da libertação. Mas lá no Calvário, na cruz, está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o que ele disse? Está tudo pronto. Está consumado. É desse Jesus que devemos nos lembrar. E é com ele que devemos conviver. Ele é o Salvador. Eu já falei para os irmãos que no período assim de 100, 200 anos antes que Jesus viesse, havia uma corrente filosófica na Grécia
que dizia, havia um filósofo que andava com um lampião aceso durante o dia, e as pessoas perguntavam a ele, por que você está com esse lampião aceso aí durante o dia? Ele falava, procuro um homem justo para nos salvar. E outros filósofos falavam, para tudo, vamos esperar um justo. A gente não pode fazer nada. A nossa filosofia não resolve nada. Tem que aparecer um justo. Agora, quando Jesus vem, começa a ficar claro que ele é aquele que os filósofos esperavam. É por isso, então, que a primeira geração de cristãos atraiu aqueles sábios gregos. Os primeiros líderes cristãos eram daquele pessoal que esperava um justo e que agora eles reconheceram em Jesus o justo. Aquele que morre pelos pecadores. O Cordeiro Pascual nas casas e o Cristo no Calvário. Está consumado. Então, o Jesus de quem nos lembramos completou plenamente a obra da redenção. Para terminar, o Jesus de quem nos lembramos declarou na cruz o seu triunfo em sua missão salvadora, para a qual nenhuma complementação se faria necessária. Jesus se declarou também como agente único da sua obra salvadora. Igualmente, declarou a sua missão como evento digno de celebração. Eu coloquei um comentário aqui. Juliano, o apóstata, no ano 360, esse Juliano era um cristão que abandonou o cristianismo e passou a falar contra Jesus. Ele se tornou contra Jesus. E ele ensinava o desprezo a Jesus. Então, ele era chamado Juliano o apóstata. Ao ser ferido, houve um tempo lá que ele foi ferido, ele pegou o sangue e jogou para o alto e disse para Cristo, venceste, pálido Galileu. O Cristo venceu. Ele era o poderoso, Jesus era o pálido Galileu, mas o pálido Galileu é que venceu. Isso é uma coisa bonita. Celebremos Cristo. Amém? Amém.